Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veremos hoje tópicos em otimização combinatória. O que vem a ser otimização combinatória? Ocorre quando nós temos variáveis binárias ou inteiras na modelagem. Isso explode o tempo computacional quando trabalhamos com heurísticas exatas. Bom, vamos entender mais a fundo. Lembrando que a otimização clássica ela visa três cenários: ou maximizar a função, minimizar a função, ou um valor target, um valor alvo. Veremos para frente algo chamado otimização multiobjetivo, que é um assunto no qual trabalho na minha tese. Então, a otimização combinatória ocupa-se do estudo de arranjos, grupamentos e ordenações ou permutações de elementos discretos, que, em geral, constituem um conjunto finito, dotado de estruturas particulares. Nós vimos até agora a teoria de redes. Usamos muito variáveis binárias e variáveis inteiras. Quando nós temos um problema de grande porte, talvez o uso de algoritmos exatos seja inviável. Por isso que se aplica muito a meteorística. O que são meteorísticas? São heurísticas inexatas. Não garante o ótimo. Pode garantir uma solução próxima do ótimo. Também chamado de algoritmos combinatoriais. Nós temos aí algoritmo genético, busca tabu, busca harmônica, nuvem de partículas, VNS, enfim, busca baseada em abelhas. Há um monte de meteorística, tá ok? Inclusive, há assuntos particulares, né, no Congresso de PO só sobre meteorística. Então, nós temos aqui um cenário. Exatos. Bunch and Bounding para programação linear e inteira. E heurísticos locais e meteorística. Aqui tem algumas. O resfriamento simulado, o AG e busca tabu. Mas há um monte de meteorísticas. Cada qual com suas particularidades. O que se faz muito hoje é combinar elas. Ou seja, pegar o que uma tem de bom e a outra e combinar. Chamada meta-heurísticas híbridas, tá ok? Avançando. Isso que foi retirado do livro do Collin em 2007, nós temos aqui. O tamanho do problema pode ser entendido como um número de cidades, por exemplo, número de cidades, um problema do caixilho viajante. O que vem a ser o caixilho viajante? É uma situação onde a pessoa deve percorrer todas as cidades e voltar para a cidade de origem sem passar pela mesma cidade duas vezes. É um clássico, tá ok? N aqui é o número de soluções factíveis. Imaginemos o seguinte: tamanho do problema. Duas variáveis, milissegundos. Quando o problema tem N soluções, resolve em segundos. Perceba que quando o problema só possui soluções, não há nenhum empecilho tempo computacional. Agora, uma solução nós temos n vezes log de n. Aumentou um pouco o processamento. Quando nós temos o número de soluções possíveis, n ao quadrado, ou seja, exponenciais, tempo também aumenta. N ao cubo, aumenta muito. Agora 2 elevado a n, 3 elevado a n e n fatorial, nos quais boa parte dos problemas de programação ou otimização combinatorial se encaixam, o tempo é inviável quando você trabalha com heurísticas exatas. Imagina o seguinte: um problema com tamanho de 60 variáveis, quando nós temos aqui n fatorial possíveis soluções, isso aqui demora mais de séculos para ser resolvido. Vamos aqui para o problema do caixilho viajante, que veremos também. Bom, o que vem a ser o problema do caixilho viajante? Nós temos aqui o senhorzinho aqui em amarelo, e os nós são as cidades. Ele tem 6 cidades para serem visitadas, tá ok? Ele deve ir em todas as cidades e voltar para a cidade de origem, cidade 1, sem passar pela mesma cidade duas vezes.
como faremos isso? Podemos criar rotas possíveis, tá ok? Essa é uma rota possível. 1 para 2, depois 2 para 5, 5 para 6, 6 para 4 e 4 para 3. Total, 184 km rodados. É o custo por quilômetro. Mas qual é o número de rotas possíveis para um kart gigante? Pessoal, nós temos, com n cidades, nós temos n-1 fatorial soluções. Ou seja, para um algoritmo, ou seja, uma heurística exata, quando temos 7 cidades, nós temos 720 soluções possíveis. 11 cidades, já aumentou bastante. 3.628.800 soluções possíveis. Agora, com 21 cidades, é um número impronunciável de combinações possíveis. Mas em termos de tempo, bom, com 10 cidades, 20 segundos. 11 cidades, 3,6 minutos. 12 cidades, 44 minutos. 20 cidades, 4.300 séculos. Que é algo inviável para heurísticas exatas. Por isso que estuda-se muito aplicações de meta-heurísticas. Inclusive com outros softwares, por exemplo, Transcard, já vem com algumas meta-heurísticas embutidas. Vou mostrar agora um exemplo em GAN já feito, pessoal. Um exemplo que constitui em alocar professores em sala de aula, em horários e em dias, ok? Então nós devemos maximizar isso, maximizar a capacidade de alocação de professores. Como x e jkl é binário, nós temos a quantidade de variáveis binárias, é um produtório. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 8, nós temos aproximadamente 2.000 e poucas variáveis. Vezes 8, 560. Vezes 5, nós temos aí 2.800 variáveis binárias. Pronto. Vou explicar para o alto como que funciona esse problema. Nós podemos alocar apenas um professor em uma sala e um professor não pode dar a mesma disciplina, tá ok? E aqui é o seguinte, supondo que a mesma disciplina não pode ocupar a mesma sala de aula, e caso o professor possa ter mais de uma disciplina, essas disciplinas não podem chocar o horário. A função ORD nós veremos em sala, que são funções avançadas do GANS, ok? Bom, para resolver isso, nós resolveremos aqui bem rápido. Segundos. Mas vamos aumentar aqui no caso. Vamos aumentar aqui para 100, 70 e 80. Percebe que nós temos que ser 100 vezes 70 vezes 80. Nós temos um total agora imenso de variáveis binárias. Vocês podem perceber que o próprio software GANS está processando. Só para calcular, para que vocês possam ter noção, nós temos agora igual 100 vezes 70 vezes 80 e vezes 5. Nós temos 2.800.000 variáveis binárias. No meu caso aqui, o meu software roda porque eu tenho licença. Mas esse modelo aqui, nós demandaríamos pelo menos horas e horas para resolvê-lo. Então, só estou mostrando para vocês como que explode quando nós temos variáveis binárias ou inteiras em problemas de programação matemática. Vocês podem ver que com 2.800 variáveis foram segundos. Agora com 2.800.000 variáveis binárias, o software está compilando. Começou a compilar agora. É tão pesado para resolver que ele nem gerou gap ainda. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre tópicos em meta-heurística. Vocês podem deixar um pouco rodando e mesmo creio que deve demorar pelo menos umas 6 a 7 horas para resolver esse probleminha aqui. Então até a nossa próxima aula, um abraço a todos.